Galera do canal Multiplay, estamos recebendo aqui o conselheiro do Clube Náutico Capibaribe, Pablo Vitório. Isto porque do convite de ouvir o Pablo aqui no nosso canal, porque ele é um dos conselheiros que assinou aquela carta que solicita uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo Alvirrubro para discutir aquela movimentação financeira que foi feita pelo presidente Bruno Becker. O presidente até que fez um pronunciamento alegando que precisava desse dinheiro para poder controlar aí o fluxo de caixa das despesas mensais, só que, e esse dinheiro veio daquela multa rescisória do contrato ali do Grupo Mateus, né? Eram 4 milhões de reais, o Conselho já tinha definido que toda essa verba iria para a resolução ali da recuperação judicial do Náutico, só que o presidente acabou utilizando parte dessa verba para esse fluxo de caixa e esses pagamentos mensais. E aí isso fere o Conselho, o estatuto do clube, né, o regimento do clube. Resultado, essa reunião no próximo dia 1º de julho pode definir o futuro do presidente, que pode sofrer algum tipo de punição, que varia aí de uma advertência ou até mesmo pedido de afastamento. Isso vai ser definido. Só que, na última quarta-feira, o Conselho também se reuniu para uma outra questão. E aí foi um pleito do Executivo do Náutico em relação à renovação de contrato com a Futebol Card. Um contrato por mais 2 anos, e esse contrato renderia ao Náutico uma luva de 500 mil, o que daria, logicamente, para ajudar e muito nas despesas do mês. E essa reunião, ela começou no Conselho Deliberativo na última quarta-feira, entrou pela madrugada, mas nada foi definido. Deixa eu ouvir aqui o Pablo Vitório, conselheiro do Náutico, para trazer detalhes sobre essas duas questões. Fala aí certinho, Pablo. Muito obrigado pelo convite aqui no nosso canal. E realmente a reunião começou, terminou e nada foi definido? E por que não se definiu? Boa tarde, Carlos Miguel, a todos os ouvintes, especialmente a torcida mais fiel do Nordeste. Carlos, exatamente, você pontuou muito bem, eu faria apenas alguns ajustes no sentido de que aquela rescisão contratual o Grupo Mateus rendeu aos cofres do Náutico a quantia de 4 milhões e 200 mil reais. Isso. Desse valor, 1 milhão e 200 mil já tinham sido investidos no centro de treinamentos, pois a gente precisava fazer ali a realocação daquela parte ali justamente para disponibilizar uma área para o Grupo Mateus. Então, esse 1 milhão e 200 já tinha sido direcionado, esse valor já tinha sido direcionado ao centro de treinamentos e ficou um saldo residual de 3 milhões que o Conselho Deliberativo, na reunião ordinária do mês de abril de 2024, decidiu empregar esses 3 milhões exclusivamente na recuperação judicial do clube. É bom ressaltar, é bom esclarecer que nessa reunião ordinária de abril de 2024, o presidente Bruno Becker estava presente a essa reunião e os advogados que cuidam da recuperação judicial do clube também. Inclusive, a informação que tivemos e que foi importantíssima para que o Conselho deliberasse pelo emprego desse valor unicamente para a recuperação judicial, é que os advogados disseram que com esses 3 milhões eles conseguiriam a maioria dos credores na Assembleia de Credores dentro do processo da recuperação judicial, ou seja, nós conseguiríamos os 300 acordos que precisávamos para aprovar o plano de pagamento. Então, esse dado, essa informação dada pelos próprios advogados da recuperação judicial, em destaque aqui o doutor Rodrigo Caú, foi determinante para que a gente votasse pela destinação exclusiva desses 3 milhões para a recuperação judicial. Isso situe-se em abril de 2024.
no início do ano de 2024. E, infelizmente, para nossa surpresa, na reunião ordinária de junho, né, no começo desse mês, nós obtivemos a informação através do próprio presidente Bruno Becker, em uma das reuniões do Conselho, na reunião ordinária de junho, que esses valores já teriam sido, ou uma parte importante desses valores já teriam sido utilizados no fluxo de caixa do clube. Então, isso nos causou grande preocupação por se tratar de uma demanda de recuperação judicial que, se não for bem conduzida, pode acarretar no fechamento das portas do clube. É um clube com 124 anos de existência, correndo riscos de fechar suas portas. Então, nós entendemos que é de suma importância que a gente suba de divisão. Se a gente conseguir subir para a Série B, por exemplo, nós temos aí a iminência de receber cotas, principalmente em relação à filiação a uma das ligas, né, o que pode nos render bons valores. Tudo bem. Se o dinheiro destinado à recuperação judicial causar a ascensão do clube para a Série B, ótimo. O problema, Carlos Miguel, é que ninguém garante isso, né? E se por acaso o Náutico utilizar esses valores e não subir de divisão, o clube fica numa situação financeira terrível, porque outra coisa que preocupa muito é o andamento da recuperação judicial. Tivemos alguns despachos recentes, já sublinhando que o Náutico já tinha pedido por 3 vezes o adiamento do prazo, e o juiz deixa entender que não vai mais deferir pedidos de adiamento, né? Já deu despachos no sentido de que o Náutico promova aí desmembramentos da área do centro de treinamento para fazer face a possíveis acordos na recuperação judicial. Então, o Náutico já está se encaminhando mesmo para perder patrimônio, né? E eu não vejo, infelizmente, alguns alvirrubros dando a atenção que esse ponto merece, tá? Vejo muita gente preocupada com a questão financeira, com a questão do campeonato brasileiro, da Série C, e eu concordo. É muito importante que o Náutico suba de divisão, mas mais importante do que o Náutico subir de divisão é o Náutico continuar existindo, né? O Náutico continuar funcionando, continuar com suas portas abertas, pois é isso que pode acarretar. E às vezes a gente acha que as pessoas não entendem a seriedade. Como a gente vai conseguir esses valores se a gente não tiver mais essa verba destinada para a recuperação judicial e a gente não subir de nível? Essa é a grande preocupação nossa. Doutor Paulo, a minha pergunta era a seguinte, desculpa até lhe interromper. Quanto foi destinado para esse fluxo de caixa, para essas despesas mensais, desse valor dos 4.200.000? A informação dada pelo presidente Bruno Becker é desses 3 milhões, 1.200.000 teriam sido já empregados em acordos na recuperação judicial. E do montante de 3 milhões estariam faltando a quantia de 1.800.000. Certo. E aí vocês elaboraram uma carta, né? 70 conselheiros assinaram, entre eles o ex-presidente Diógenes Braga, e vocês estão pedindo essa reunião. A intenção de vocês nessa reunião é realmente buscar algum tipo de punição? Houve realmente não é algo que algo grave para ferir o estatuto do clube? É mais ou menos isso? Mas, Miguel, na verdade, nenhum desses conselheiros quer o impeachment do presidente Becker.
E falo isso com muita tranquilidade. Apenas para me fazer convencer, tendo em vista que alguns insistem na tese de que a oposição está fazendo política, né? Eu pergunto àqueles que conhecem de perto a história do Clube Náutico Capibaribe, eu acho que nos tempos atuais, o Náutico, acho que quase não existe oposição, Carlos. Eu acho que as pessoas que hoje se posicionam politicamente em outra esfera, a gestão atual do clube, estão fazendo o seu trabalho, inclusive têm apoiado a gestão, né? Eu vejo muitos desses 70 que subscreveram aí o requerimento ajudando a gestão desde o início de 2024, doando dinheiro para bicho, ajudando nas obras do CT. Eu, por exemplo, ajudei e ajudo por demais o clube desde que o presidente Bruno Becker assumiu. Não é uma questão política, não se trata disso, né? E digo com convicção que talvez, se houvesse o impeachment do presidente Becker e a presidente Tatiana Roma, a vice-presidente, assumisse o clube, talvez fosse um cenário político até pior, tá? Então, acredito que ninguém quer esse impeachment. Acredito que ninguém quer que isso aconteça. Por que seria pior com a Tatiana? Porque eu acho que politicamente ela tem assim uma relação um pouco mais conturbada, sabe, com algumas pessoas que habitam ali essa suposta oposição, né? Basta que você relembre episódios passados, né, de coisas que aconteceram envolvendo a vice-presidente Tatiana Roma, até recentes declarações em que ela, nas redes sociais, acusa um dos nossos conselheiros de tramar contra o clube e outras coisas que infelizmente, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor ao trabalho da vice-presidente Tatiana Roma, longe de mim querer fazer uma espécie de avaliação do trabalho dela no clube, apenas constatando que a questão política, não é? Bruno Becker talvez tenha um desgaste um pouco menor, né? Mas reconheço os méritos dela enquanto vice-presidente do clube, foi eleita democraticamente e se por acaso o impeachment do presidente Becker acontecer, será a consequência natural, colorário dessa destituição, a assunção da presidência pela a vice-presidente Tatiana Roma. Isso é uma coisa normal. Agora, não é política, ninguém quer impeachment, não é essa a nossa intenção enquanto subscreventes daquele requerimento para abertura, ou pelo menos para discutir a abertura do processo administrativo. O que nós queremos é, sim, o retorno das verbas à recuperação judicial. Isso é a intenção dos conselheiros, porque assim decidimos em abril de 2024 e queremos ver essa decisão cumprida. Então, veja, a minha participação na reunião ordinária de ontem, logo no início, foi fazer um requerimento ao presidente Aloysio Xavier, que com muita cordialidade me concedeu esse peticionamento, e ele colocou para o plenário, né, decidir. Eu fiz um requerimento para adiar
pauta da questão da Futebol Card, que prevê luvas de R$500 mil e mais um crédito, mais uma antecipação de R$1 milhão, que totalizaria aí R$1.500.000, juntamente com um valor que está se discutindo no Conselho Deliberativo, de emprestar à presidência ou ao executivo, à diretoria executiva, o valor de R$200 mil, o que totalizaria aí R$1.700.000. Então, Carlos Miguel, nós temos aí um desvio das verbas da recuperação judicial para o fluxo de caixa no valor de R$1.800.000, e nós temos um crédito a ser debatido no Conselho Deliberativo no valor de R$1.700.000. Então, eu acho que nós temos aí uma possibilidade iminente de um grande acordo, de se votar favoravelmente por essas verbas, mas destinar essas verbas à recuperação judicial do clube. Eu acho que isso faria com que a gente arquivasse de uma vez por todas esse pedido de abertura de processo administrativo contra o presidente, selaríamos a paz institucional no clube e ficaríamos mais tranquilos em relação à recuperação judicial do clube. Então, acho que eu pedi que o presidente Aloysio Xavier, que é um operador do direito, como todo mundo sabe, um homem que já foi presidente da OAB, uma pessoa que dispensa maiores comentários, que ele construísse essa ponte, né, que ele fizesse com que esse acordo acontecesse. E por isso eu requeri que ele adiasse a análise desses dois pontos da reunião para o dia 1º de julho, que era o dia que os conselheiros convocaram a reunião extraordinária para debater a conduta do presidente Bruno Becker. E lá fazer um grande acordo, uma destinação para a RJ desses valores, fato que a gente aprovaria sem nenhum problema todas essas verbas. Então, infelizmente, o plenário decidiu pelo não adiamento desses dois pontos e tentou-se discutir durante a própria reunião de ontem a aprovação desses pontos, mas, infelizmente, não houve uma unanimidade, vamos dizer assim. E aqui eu rendo homenagens aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, que ofertaram um parecer do ponto de vista jurídico impecável, no seguinte sentido: quem pediu a destinação dessa verba foi um dos conselheiros, né? Quando, na verdade, de acordo com nossas regras internas, nossas normas internas, esse pedido teria que ser feito pelo próprio presidente Bruno Becker, e por uma questão de legitimidade de parte. Para você pedir isso, esse pedido, você tratar de um crédito, de um empréstimo do Conselho Deliberativo para o Executivo, isso teria que vir do próprio presidente, inclusive nos demonstrando a necessidade e a urgência, nos mostrando aonde esse dinheiro ia ser empregado, para que a gente pudesse transferir esses valores para a diretoria executiva. Então, foi um parecer muito lúcido, muito acertado, e que durante a maior parte da reunião foi discutida essa questão, e infelizmente não houve nenhuma deliberação. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: ficou definido, então, nessa reunião desta quarta, que o Conselho vai emprestar à diretoria executiva R$200 mil. Esses R$200 mil saem de onde? Do caixa do Conselho, uma verba que vocês têm, um fundo de caixa, ou sai do bolso de cada conselheiro uma espécie de vaquinha, ou cotação, enfim? Não, todos os conselheiros pagam uma contribuição mensal. Além da
mensalidade sócio, nós pagamos as nossas contribuições ao Conselho Deliberativo. Então, de acordo com as prestações de contas do Conselho Deliberativo, nós temos esse saldo disponível em conta. Então, essa é a deliberação. Nós estamos deliberando sobre o empréstimo desses valores à diretoria executiva para que eles utilizem. O que demonstra, mais uma vez, Carlos Miguel, que não há absolutamente nada de político nessas demandas, sabe? O Conselho Deliberativo quer a todo tempo apoiar a gestão. Inclusive, eu faço uma observação importante. Gostaria que você relembrasse comigo uma pauta do presidente Diógenes Braga, quando era presidente do clube. Ele solicitou ao Conselho Deliberativo a autorização para subscrever uma filiação do Náutico à Liga Forte. Na época, aquele requerimento, aquela filiação do Náutico à Liga Forte iria render 10 milhões de reais ao clube. E aqui eu sublinho esse valor, 10 milhões de reais, em face dos 3 milhões de reais, que na verdade é 1,8 milhão, que estão sendo discutidos agora. Então, veja, se você fizer uma comparação, 10 milhões de reais com 1,8 milhão, o Conselho Deliberativo, e na época eu era o vice-presidente desse conselho, o presidente era Alexandre Carneiro, o plenário do Conselho Deliberativo decidiu por não assinar aquela filiação, porque achamos que 10 milhões era um valor muito pequeno para se vender 20% dos direitos televisivos do Náutico por 50 anos. Então, era um valor ínfimo. Então, na gestão de Diógenes Braga, esse Conselho Deliberativo não aprovou um pedido do próprio presidente para obter aqueles 10 milhões. E veja, 10 milhões numa Série C, Carlos Miguel, poderia ser um valor importante ali para que o Náutico subisse de divisão. Mas e o prejuízo futuro, né? E qual seria a garantia que, se nós liberássemos esses 10 milhões, o Náutico subiria? Poderia ser que a gente liberássemos os 10 milhões e o Náutico não subisse. Então, não é política, Carlos. O Conselho Deliberativo está defendendo os interesses do Náutico, tá? Independentemente de quem forem os gestores. Isso aconteceu na gestão de Diógenes Braga e isso está acontecendo na gestão do presidente Bruno, pois entendemos que desviar essas verbas da recuperação judicial é algo muito prejudicial ao clube. O presidente alega que essa questão o Conselho votou contra, né? Nesse caso do Diógenes Braga. Mas o presidente do Náutico alega que outras questões, contratos mais longos e maior do que o mandato do presidente naquela ocasião, foram aprovadas pelo Conselho sem nenhum problema. Tiveram outros casos assim, o senhor trouxe agora um caso que o Conselho vetou, que é esse caso da Liga Forte União. Mas tiveram outros casos que o Conselho aprovou, mesmo sendo um contrato maior do que o mandato do presidente Diógenes Braga? Isso tem que acontecer por determinação estatutária. Qualquer contrato que o Náutico venha a celebrar que ultrapasse a gestão obrigatoriamente tem que ser aprovado pelo Conselho, sob pena da assinatura não ter nenhum valor, né? Mas houve isso aprovação? Aconteceu, inclusive, no caso do contrato do Grupo Mateus. O jurídico do Grupo Mateus estudou as normas internas do Náutico e exigiu que houvesse aquela Assembleia Geral de Sócios. Você lembra que o Náutico, através dos seus sócios, deliberou
pela assinatura daquele contrato. Porque o estatuto obriga. Essas assinaturas, sem a aprovação do Conselho e sem a aprovação da Assembleia Geral, não é possível se fazer. Então, isso não é algo que o Conselho decida aprovar ou não. Isso é algo que é obrigatório, sob pena de tornar inválido o contrato. Tá? Isso é condição sine qua non. O Conselho precisa aprovar. Então, nada foi feito por canetada, nada foi feito sem apreciação do Conselho. Ora, eu tenho que sublinhar aqui, Carlos, a importância do Conselho Deliberativo para o Náutico aí nos últimos anos, tá? O que o Conselho Deliberativo defendeu os interesses do Náutico foi uma grandeza, uma enormidade, e eu não vejo ninguém destacando isso. Essa proposta de SAF, por exemplo, que era... Todo mundo hoje tem essa noção muito clara que era extremamente danosa ao clube e não andou porque o Conselho Deliberativo vetou e o fez de forma muito acertada. O próprio contrato do Grupo Mateus, ele cresceu dentro do Conselho Deliberativo, inclusive eu destaco aqui a atuação marcante do conselheiro Roberto Selva, que trouxe esse contrato praticamente para ser deliberado no Náutico, né? E foi o Conselho Deliberativo que trabalhou isso na gestão passada e nós conseguimos, de forma que a gente tinha um plus, a gente tinha uma tranquilidade no que se refere à recuperação judicial, comparando a nossa recuperação com outros clubes em Pernambuco ou fora do estado, porque nós tínhamos já uma verba carimbada, né? Uma verba já destinada para a recuperação judicial, e aí todo mundo ficava tranquilo em relação a isso. Mas quando o presidente vem para o Conselho e afirma que esses valores foram utilizados no fluxo de caixa, aí, Carlos, todo mundo se preocupou, porque a recuperação judicial volta a ser o olho do furacão, amigo, né? A gente já não tem mais nenhum dinheiro destinado à recuperação judicial, temos um juiz já cobrando uma posição mais significativa do clube, o processo está nesse caminho, está nesse pé, e as verbas, nós estamos muito longe de conseguir os 300 acordos, porque infelizmente não temos mais a verba disponível, porque foi utilizada no fluxo de caixa, e me parece que agora, com essa Futebol Card e com essa possibilidade de anteciparmos receitas, né, temos na mesa uma possibilidade real de se fazer um grande acordo, apaziguar as coisas institucionalmente no Náutico, transferir esses créditos para a recuperação judicial e arquivar definitivamente esse pedido de abertura de processo administrativo. Não é isso que o Náutico quer, não é isso que os conselheiros querem. Deixa eu lhe fazer duas perguntas para a gente finalizar. A primeira, quando Hélio dos Anjos diz que o seu grupo, né, quer inviabilizar ao Náutico, que resposta o senhor e o seu grupo têm a dar ao treinador do Náutico? Nenhuma, Carlos. Eu não tenho nenhuma resposta para dar ao treinador Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é um ídolo do Náutico. Eu sou muito agradecido a Hélio por aquele acesso à Série A. Eu sou muito agradecido àquele título em cima do Sport em 2021. É um treinador, sem dúvida nenhuma, acho que junto com Roberto Fernandes e Muricy Ramalho, aí na história recente do Náutico, talvez seja um dos maiores técnicos que o Náutico teve, né? Eu só tenho a elogiar o trabalho dele, ele é um excelente treinador, um excelente treinador. Então, só faria essa observação. Eu acho que as questões institucionais do Náutico não são competência de Hélio, né? Hélio é treinador do clube. Ora, se Hélio
quisesse se candidatar a algum cargo do Náutico, talvez fosse muito positivo para o clube, né? Um homem que sabe muito de futebol, né? Talvez ele agregasse. Mas hoje ele ocupa o cargo de treinador, então me parece, Carlos, que não cabe a Hélio ficar tecendo comentários sobre questões políticas do clube, até porque pode acontecer de, após a eleição do clube, outras pessoas de outras correntes políticas assumam a gestão do Náutico. E como é que fica isso, né? Eu, por exemplo, gostaria muito que Hélio permanecesse à frente do clube, né? Independentemente de quem fosse o presidente na próxima gestão, porque, repito, é um grande treinador. Eu sou um admirador de Hélio. Nós subimos em 2019, né, contra o Paysandu de Hélio, né, e a gente sabe como foi difícil aquele acesso lá, né? Eu acho que foi uma das maiores alegrias que eu tive assim, com o Náutico, foi aquele gol no final, sabe, aquele acesso nos pênaltis contra o Paysandu de Hélio. E os times que Hélio dirigem são extremamente competitivos. Eu, particularmente, sou fã do trabalho dele. Mas acho que ele errou aí só nesse ponto, né? Eu acho que ele deve fazer o trabalho, e faz muito bem feito, cuidar do Náutico dentro de campo e deixar as questões de bastidores para que a gente possa decidir, porque todo mundo, ninguém quer o mal do Náutico, pelo contrário, ninguém quer inviabilizar o Náutico. A gente tem a preocupação com a recuperação judicial e é uma preocupação absolutamente legítima. E uma última questão é, nessa reunião do dia 1º, pelo que o senhor já conversou com os seus pares, outros conselheiros que fazem parte desse grupo dos 70, o senhor acredita que possa vir uma punição severa ao presidente Bruno Becker ou uma simples advertência já resolveria essa questão? Primeiro, eu quero destacar que não há grupo de 70. Esse foi um requerimento que foi subscrito por 70 conselheiros, mas esses 70 conselheiros não formam um grupo. É muito importante destacar isso. Não há um grupo de 70 conselheiros, mas 70 conselheiros aptos se reuniram e assinaram esse requerimento por entender a gravidade do que aconteceu, né? E dentro desses 70 você vai ver pessoas de todos os grupos políticos, mas que são pessoas que estão preocupadas com a recuperação judicial do Náutico. E sobre a possibilidade, sim, há a possibilidade, lógico, se o Executivo continuar com essa postura de não se preocupar com a recuperação judicial ou relegar a recuperação judicial a segundo plano e não der a importância que a recuperação judicial merece, claro, é possível a abertura do processo, sim, sem nenhuma dúvida. O Conselho Deliberativo tem essa competência estatutária. O Conselho Deliberativo pode, sim, abrir processo administrativo contra o presidente. Lógico, a destituição cabe à Assembleia Geral de Sócios, mas o Estatuto confere ao Conselho, inclusive, poderes para suspender o presidente até que haja essa Assembleia Geral de Sócios. Mas eu repito, Carlos, não é isso que os conselheiros querem, o Conselho Deliberativo quer, não é isso. Pelo contrário, a gente quer apenas a destinação da verba à recuperação judicial. Perfeito. Doutor Pablo, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso canal. Está sempre à disposição aqui também para a gente ouvir as coisas, os assuntos relacionados ao Clube Náutico Caparibe e que vocês cheguem num consenso para que essa paz, como o senhor falou agora há pouco, entre o Executivo e o Deliberativo, ela continue para o bem do Clube Náutico Caparibe. Um forte abraço para o senhor. É isso, Carlos, você falou tudo, é isso que todo mundo quer. Chega de divisão, o Náutico unido é muito forte.
O Náutico dividido, ele perde força. Então, você está certíssimo, é isso que a gente quer. Estamos torcendo de uma forma muito forte pelo acesso. Achamos que o acesso é algo importantíssimo para o clube, mas a gente não pode se descuidar também da recuperação judicial do clube. São duas coisas que têm que andar paralelamente. Muito obrigado pelo espaço e um abraço a você e estou à disposição sempre. Muito obrigado, doutor Paulo. E mais uma vez eu peço a você que está ligado aqui no canal que se inscreva no nosso canal, ative aqui os sininhos para as notificações. Você pode também seguir o nosso canal no WhatsApp, o canal Multiplay. É de graça, você assina e recebe todas as informações do Clube Náutico Capibaribe. Forte abraço, até a próxima!